Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Brasília, a apresentação pelo Ministério da Saúde do processo de incorporação no SUS do medicamento Zolgensma para tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal, a AME, do tipo 1. Vamos acompanhar. Muscular espinhal, AME. É o primeiro acordo de acesso gerenciado onde será feito o pagamento parcelado e pela performance, ou seja, pelo resultado da terapia. O medicamento incorporado é indicado para o tratamento de crianças com AME do tipo 1, com até 6 meses de idade, que estejam fora de ventilação invasiva, acima de 16 horas por dia. Ouviremos a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, substituta Luciene Bonan. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa, aos senhores e a senhorita Guerreira, que já tivemos a oportunidade de falar no início aqui dessa manhã. Cumprimento a todos os senhores aqui que estão presentes, a todos que estão também ouvindo a nossa transmissão. É com grande satisfação que o departamento vem nesse dia celebrar, junto ao ministro do Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o desfecho desse trabalho intenso que o departamento vem celebrando, vem fazendo, desenvolvendo, junto à Conitec. Conitec, para os senhores que não estão familiarizados com a sigla, é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, que assessora o ministro da Saúde na incorporação de tecnologias, de medicamentos, novas tecnologias ao tratamento de doenças no SUS. Então, o departamento, junto à Conitec, vem fazendo um trabalho já intenso também na temática de doenças raras. De 2019 até hoje, 2022, nós, pela Conitec, recebemos 95 demandas para doenças raras que foram analisadas. Ainda temos algumas em processo de avaliação. Do total de demandas que a Conitec hoje já avaliou para o SUS, nesses 10 anos de Conitec, 16% são voltadas para doenças raras, e a gente tem ainda um trabalho extenso na elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Tudo isso para voltar esse trabalho aos pacientes portadores de doenças raras e que esse trabalho impacta não só os pacientes, mas os seus familiares e a todos nós, cidadãos brasileiros. E esse trabalho ele é super importante porque a gente tem como Conitec, falo aqui pelo departamento, assessorando a Conitec, grandes desafios quando a gente faz uma avaliação de tecnologias para doenças raras. Por quê? Porque as raras, a gente tem certos desafios relacionados a estudos clínicos, a evidências científicas, a forma como o estudo ele é desenhado, que não são as clássicas evidências que a avaliação de tecnologias preconiza. Então, esse desafio, ele vem sendo superado com qualificação metodológica que a Conitec vem empregando nesse processo. Especificamente para a doença atrofia muscular espinhal, o SUS ele vem, desde 2019, incorporando terapias. Então, nós temos terapias como nusinercena para AME tipo 1, depois a incorporação do nusinercena para AME tipo 2, Rigisplan para AME tipo 1 e 2, e recentemente, então, semana passada, saiu a portaria de recomendação do Zolgensma. Qual que é a grande novidade? O Zolgensma é uma terapia avançada, então é a primeira terapia avançada que foi recomendada a sua incorporação ao SUS. E desses desafios, como novidade, a primeira delas é que a terapia avançada ela traz uma expectativa de mudança de paradigma no tratamento de uma doença, porque se espera que com uma aplicação desse tratamento há uma mudança, uma mudança genética, que pode ser, nesse caso, a terapia gênica desse contexto, que vai alterar todo o seu desfecho, toda a evolução clínica daquela doença, ou impedir a evolução clínica, a gravidade da doença. Só que, atrelado a essa novidade, tem também um preço que é bastante novo em termos de patamares de preços. Então, a gente hoje tem terapias avançadas. A Zolgensma foi a primeira delas que teve a segunda terapia avançada que teve seu registro na Anvisa em 2020, e a empresa, naquele momento, solicitou um preço de 12 milhões de reais a dose. Então, essa terapia. A CEMED
dentro do seu processo, ela precificou, definiu o preço de 6,5 milhões, é o preço máximo de venda dessa terapia no mercado brasileiro, e o preço proposto, né, da empresa para incorporação no SUS foi o preço máximo de venda ao governo de 5,7 milhões. No trabalho da Conitec, então, em agosto de 2022, esse ano, na 10ª reunião extraordinária, foi avaliado essa terapia para AME tipo 1. Na recomendação preliminar da Conitec, ela recomendou como não favorável, tendo algumas incertezas relacionadas a desfecho, ao desenho do estudo, à população-alvo, que tinha uma população que era até 2 anos de idade, né, então com incertezas relacionadas à inclusão desses pacientes, e ao impacto orçamentário também de 2,8 bilhões de reais em 5 anos, né, na expectativa de tratamento de 410 pacientes. Com essas incertezas, a Conitec levou a consulta pública, tivemos uma contribuição de mais de 1.200 contribuições, tanto de pacientes, profissionais de saúde, familiares com essa experiência e opinião. No retorno da consulta pública, a Conitec solicitou novas informações à empresa e, na reunião do dia 1º de dezembro, após todas as discussões da comissão, foi recomendada a incorporação do onazenogeno abeparvovec, ou Gensma, para tratamento de pacientes com idade até 6 meses, para AME tipo 1, que não estejam e com necessidade de ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas. E isso vinculado a um acordo de compartilhamento de riscos. Então, essa é a segunda novidade dentro dessa recomendação da Conitec. Então, a primeira, como incorporação de terapia avançada, e segundo, vinculado a um acordo, a um ACR. O que seria esse ACR? O acordo de acesso gerenciado, ou, no detalhe, de compartilhamento de riscos, que foi esse instituído, né, assim, recomendado pela comissão, ele trabalha, ele traz uma oportunidade de acelerar o processo, né, então de viabilizar a incorporação de tecnologias, mesmo tendo ainda certas incertezas quanto à sua efetividade, né, em termos de segurança, ou de algum desfecho clínico, ou como vai ser sua implementação. E no caso específico, né, dessa tecnologia junto à empresa, a empresa trouxe uma proposta. A Conitec recomendou para esses pacientes até 6 meses, e a empresa ela trouxe uma proposta de pagamento que a Conitec aceitou, que uma grande novidade, a primeira vez que também o SUS vai fazer essa forma de pagamento, ser um pagamento parcelado da tecnologia, e parcelado em 5 anos, tendo parcelas de 20% em anuais, né? Então, a primeira parcela no momento da infusão e depois, a cada 12 meses, tendo esse pagamento. Só que vinculado ainda ao alcance do resultado da tecnologia, então, ao alcance do desfecho clínico, que no caso seria uma resposta motora, nos primeiros 12, né, no primeiro ano e no segundo ano, então, um ganho na escala, e depois uma manutenção daquele ganho, ou seja, uma ausência de perda do desfecho clínico. Então, com isso, se houver morte ou ainda porventura, né, assim, uma perda no ganho, essas parcelas elas serão canceladas. Então, o Ministério não precisa pagar essas parcelas subsequentes. Então, essa é uma grande novidade, além de trabalhar também um volume máximo, um teto de aquisições. A empresa ela propôs, né, que como também há uma incerteza em termos de estimativa, né, de quantos pacientes necessariamente vão precisar daquela terapia em 2 anos, e há uma estimativa também, uma incerteza em relação ao orçamento. Então, a empresa sugeriu um volume máximo de aquisição de 250 tratamentos em 2 anos, e caso esse número ultrapasse, essa necessidade ultrapasse, a empresa ela vai também fornecer 40 tratamentos adicionais sem custo ao Ministério da Saúde. E ainda um desconto de 3%, cerca de R$170 mil por dose, para colaborar no Programa Nacional de Triagem Neonatal para AME. Essa evolução ela foi trabalhada desde 2021, a pedido aqui do nosso ministro, para que
o Ministério da Saúde evoluísse nesses acordos inovadores de acesso gerenciado. Fizemos várias reuniões como departamento internas com outras áreas do Ministério da Saúde relacionadas à aquisição, à Conjur para verificar a viabilidade jurídica desses processos de aquisição inovador, ao Departamento de Assistência Farmacêutica e outras áreas vinculadas também a estudos clínicos, justamente para identificar com todos os atores desse processo a viabilidade desse tipo de acordo. E, além disso, usamos a Novartis, né, e esse processo do Zolgensma, antes ainda dele estar pronto para submissão à Conitec, como um projeto piloto de elaboração desses acordos de compartilhamento de risco. Então, fizemos 5 reuniões com a empresa, prévias à submissão, para ajudar nessa elaboração. Então, conversando o que seria realmente viável, né, dentro da realidade brasileira para um ACR. E, nesse ponto, né, verificamos que havia necessidade, então, também de institucionalizar uma estrutura para conversar sobre esses acordos de acesso gerenciado. Então, semana passada, o ministro assinou uma portaria de 6 de dezembro de 2022, a 4228, que institui processos administrativos da Conitec, revisa os nossos processos administrativos e, dentre deles, cria uma subcomissão técnica permanente para a discussão dos acordos de acesso gerenciado. Então, a gente tem, o departamento evoluiu muito nesse trabalho e a gente hoje está bem feliz assim, e agradece a todos os envolvidos e a toda essa motivação, ministro. E a gente espera, então, acompanhar a implementação desse acordo de forma bem prática e que possa ajudar a todos aqui representados pela Laísa, a todos os pacientes que necessitam do SUS. Obrigada, gente. Ouviremos agora a secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, senhora Sandra Barros. Bom dia. Um bom dia com alegria, com entusiasmo, com missão cumprida, com reverência, né? Ou seja, mais uma tecnologia para o tratamento de AME sendo ofertado pelo Ministério da Saúde para os nossos pacientes. Uma data extremamente importante, dentre todas as outras que nós nos reunimos aqui para poder, então, comunicar as entregas, né, da nossa gestão. Então, é com muita satisfação que, neste momento, a gente traz para vocês essa entrega importante para o tratamento dessa doença no SUS. Agradeço a explanação da Luciane Bonan, muito excelente, foi colocada todas as questões técnicas que envolvem todo esse histórico, né, de relevância, de apreciação da tecnologia por meio da Conitec até a sua incorporação. Importante, então, lembrar que o Ministério da Saúde, com a incorporação do Zolgensma, consegue permitir e consegue proporcionar ao Sistema Único de Saúde todas as tecnologias disponíveis no país para o tratamento de AME 5Q. Primeiramente, em 2019, nós tivemos aqui o compromisso de incorporar o Nusinercena. Essa incorporação ela foi realizada em abril de 2019. Nós tivemos a primeira distribuição desse medicamento no SUS para os pacientes ainda com tipo 1. Depois, o uso desse medicamento foi ampliado em junho de 2021 para AME tipo 2. E desde então, de 2019 até os dias atuais, nós já adquirimos 4.724 unidades farmacotécnicas deste medicamento e investimos nessas 4.724, 754,4 milhões de reais. Com essa aquisição e com esse investimento, está sendo possível tratar, com os dados atuais que nós temos hoje, 388 pacientes pela via administrativa, conforme a gente denomina, quando a gente pactua um financiamento e uma oferta de medicamentos do Sistema Único de Saúde. E, geralmente, os medicamentos para as doenças raras, eles são ofertados por meio do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, através deste componente, nós atendemos pela via administrativa, atualmente, 388 pacientes
com AME tipo 1 e 2. Fora isso, também nós continuamos atendendo os pacientes judicializados para AME tipo 1, 2 e 3, né, num número de 212 ações em que nós correspondemos com a entrega desse medicamento para os nossos pacientes. Tempo depois, nós incorporamos, mais recentemente, o Ridisplan, em que nós também já temos contrato de aquisição assinado para a oferta desse medicamento no Sistema Único de Saúde. Nós temos uma aquisição de cerca de 2.200 e 300 unidades farmacotécnicas, e isso corresponde, ministro, a um investimento de 48,8 milhões de reais. Este medicamento será distribuído em janeiro do ano que vem, mediante a atualização do protocolo clínico e diretriz terapêutica de AME no Sistema Único de Saúde para todos os pacientes cadastrados no componente especializado da assistência farmacêutica e também aqueles pacientes em que ainda perduram as ações judiciais. Não muito longe, agora nós temos o Zolgensma, que depois da Conitec ter feito o seu trabalho, gerenciado pelo nosso Departamento de Gestão, né, de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, nós tivemos condições suficientes para tomar a decisão, certo, ministro, de incorporar, por meio da portaria 172, aliás, de 2022, essa terapia gênica, o Zolgensma. E aqui nós estamos reunidos, né, para comunicar a vocês o compromisso que nós temos, a responsabilidade que nós temos de fazer uma intenção de ações e implementação de estratégias extremamente importantes para que nós possamos ofertar esse medicamento da forma como foi recomendado pela Conitec, né, a oferta do medicamento com gerenciamento de risco. Ou seja, nós precisamos organizar a rede para monitorar esses pacientes e para a gente poder, então, assinar o nosso contrato de aquisição de medicamentos e o nosso acordo de compartilhamento de risco. Mas, para isso, ministro e todos vocês, é importante a gente estar acompanhando, passo a passo, a partir de agora, a ser feito pelo Ministério da Saúde, de modo que a gente consiga fazer a oferta desse medicamento dentro do prazo previsto de 180 dias após a publicação da portaria, porque nós temos algumas etapas ainda a serem vencidas, né? Uma delas é a pactuação tripartite para a organização da rede, para a oferta desse medicamento, como que nós vamos monitorar e como nós vamos fazer esse gerenciamento, a aquisição da terapia gênica, mediante o acordo de compartilhamento de risco. Então, eu quero aqui parabenizar a toda a equipe do DGITS, a todos os técnicos da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias em Saúde, pela possibilidade que nós estamos dando a todas as nossas crianças e todos os nossos adultos com AME tipo 1 e 2 para o tratamento dessa doença que tanto nos aflige no nosso país. Quero aqui aproveitar e cumprimentar mais uma vez a oportunidade que o ministro Marcelo Queiroga nos dá como servidor, como técnicos, né, do Ministério da Saúde, em poder trabalhar, em poder trazer e fazer um trabalho com bastante primor, com bastante eficiência, para que vocês tenham as respostas adequadas nos tempos ideais. Quero agradecer também a nossa belíssima amiga, como sempre o doutor Arnaldo coloca aqui, nossa parceira, né, a doutora Socorro da OPAS, né, por todo o apoio, por tudo que tem feito nessa gestão, juntamente com todos nós. Cumprimentar o presidente da Novartis, Renato Carvalho, também por permitir esse momento agora. Parabenizar, né, a nossa Laísa Guerreira, a nossa convidada especial, que eu tive o prazer de estar me comunicando com ela durante algum tempo e hoje de poder conhecê-la, juntamente com a mãe dela, que aqui está presente. É uma emoção muito grande, eu estou ansiosa por ouvi-la daqui a pouco também. Quero cumprimentar o meu amigo também, o nosso secretário nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o doutor Cláudio Panoeiro, que nós tivemos o privilégio também, desde 2019, estarmos juntas em algumas agendas que tratam das doenças raras.
Queria também cumprimentar a toda a equipe da Esquiti aqui presente. Vejo também deputados, alguns parlamentares fazendo parte desse momento aqui, em compartilhar essa alegria conosco. Vejo a deputada Silvia, vejo o Carmen Zanotto, vejo mais algumas pessoas importantes, os nossos secretários, ex-secretários, secretários atuais, que já ainda estão conosco aqui no Ministério da Saúde. E, mais uma vez, ministro, a gratidão, né, e a oportunidade de poder estar aqui neste momento compartilhando com o senhor desta mesa, com todos vocês, dessa entrega maravilhosa e extremamente importante para o nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Em tempo, informamos que o deputado Pinheirinho, presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara Federal, compõe o dispositivo. Neste momento, ouviremos o depoimento de Laísa Guerreira. Bom dia a todos. Excelentíssimos senhores e senhoras, é um prazer estar aqui. Saúdo a todos na figura do meu querido amigo ministro. Dizer que, para mim, é uma honra poder estar vivenciando este momento, um momento que ficará marcado na vida da comunidade AME, um momento que ficará histórico nas nossas vidas. Eu também só tenho a agradecer pelo convite e parabenizá-lo, meu querido conterrâneo. Parabenizá-lo porque isso é um marco, um legado que o senhor está deixando na nossa vida, na vida de quem tem AME. Eu me sinto honrada por estar aqui. O que pensar? O que sentir? O que fazer? Quando se tem uma doença chamada AME, que não vem do verbo amar, mas sim lutar. E lutar que não quer dizer brigar, mas sim guerrear, batalhar e lutar. Por cada deglutir, por cada movimento que esteja a ceifar. Afirmo com muita emoção que surge em meu coração uma esperança em pensar que os novos bebês que virão não terão que passar pela minha primeira infância. A primeira infância de uma bebê que não sabia comer, não sabia respirar, não sabia correr, não sabia andar. Muita felicidade em meu coração em ver que os próximos bebês terão uma vida digna. Terão uma vida. Porque é isso que quem tem AME quer ter. Quer ter uma vida. Lembro como hoje que uma bebê como eu não conseguia se movimentar muito bem. Mas os bebês não precisarão passar por isso no futuro. Aproveito o ensejo e peço também que juntos possamos continuar lutando pela comunidade AME, por quem é raro, porque a gente precisa, somos raros, mas existimos, estamos aqui. Em especial, quem tem AME. Peço também que não esqueçam de quem tem AME tipo 3. Eu sou AME tipo 2, pela quantidade de cópias, mais 3 clinicamente. E posso dizer que estou sempre à disposição. Sou uma prova viva hoje. Estou aqui viva para falar com vocês. Os medicamentos fazem efeito. E eu estou muito emocionada e orgulhosa por saber que existirá esperança no futuro para nós. Para encerrar a minha fala, digo, mãe, eu te amo. Obrigada por sempre lutar comigo, lutar pela vida e nunca me deixar desistir. E lembro que quem tem AME tem pressa, quem tem AME precisa viver e que juntos continuaremos lutando por um futuro melhor, por uma esperança e por um agora. Agradeço ao senhor ministro mais uma vez por ser tão humano. Que Deus te abençoe e abençoe a todos que estão aqui. É uma honra e que possamos juntos continuar lutando por um mundo mais
esperança e de vida. Muito obrigada. Convidamos agora o presidente da Novartis, Renato Carvalho, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Difícil falar, né? Depois da Laísa. Laísa, acho que você representou, me emocionou aqui mais uma vez, representou toda a comunidade AME, tão jovem, com palavras tão serenas, tão certeiras. Parabéns. Parabéns à mãe também por ter criado uma filha, uma criança tão linda, com valores tão nobres. Difícil falar, né? Depois da Laísa. Acho que a primeira coisa, bom dia a todos, obrigado pela presença. Ao senhor ministro, agradeço aqui o convite em nome da Novartis, estou representando também uma equipe muito grande aqui. Agradecimento vai para as associações de pacientes, estou vendo a Giovana aqui, aos parlamentares, a todos que ajudaram na causa, né? Todas as entidades do governo que vem trabalhando conosco. Foi uma jornada longa, como toda boa jornada tem seus desafios. Como presidente da Novartis aqui no Brasil, a gente sempre teve a esperança, o intuito, o objetivo, a ambição de fazer essa terapia chegar aos pacientes. Eu costumo dizer que de nada importa trazer tecnologia se a tecnologia não chega aos pacientes. Né? E esse era um caso emblemático, né? É um caso emblemático porque tem AME, tem pressa, e a gente tinha muita pressa para fazer isso acontecer, e a gente também sabia dos desafios, né? Da novidade do medicamento e a forma como a gente poderia e gostaria de incorporar no SUS. Tendo dito isso, acho que a primeira perspectiva que eu queria trazer é dos pacientes, né? Quer dizer, a gente trabalha muito, a gente, né, se envolve com todas as associações, de novo, comunidade médica, associações de pacientes, governo, setor privado, mas ao final do dia, tudo que a gente faz é pelos pacientes. A gente realmente quer ter momentos como o que a gente presenciou agora com a Laísa para poder, sabe, chegar em casa e ter a sensação de dever cumprido, né? E não é fácil quando a gente vê que está demorando mais do que a gente gostaria, por boas razões, por razões justas, mas a gente também se inspirava nessas pessoas, nesses pacientes, para poder chegar onde a gente gostaria, que é esse momento de hoje. Então, esse momento, certamente, se não o mais feliz, é um dos mais felizes da minha vida como profissional, porque a gente sabe que a gente está fazendo bem e a gente está dando um passo muito importante aqui para os pacientes. Eu acho que a segunda perspectiva aqui é o SUS, né? O SUS, mais uma vez, a gente tem que dizer viva ao SUS. O SUS, nessa incorporação, vai ser o único sistema público de saúde universal a incorporar uma terapia gênica. Eu peço uma salva de palmas aqui ao SUS. É muito difícil fazer, né, o que foi feito, e, de novo, isso só acontece, não é nem em algumas mãos, dezenas, centenas, milhares de mãos para fazer isso acontecer. É um debate, de novo, né, que traz emoção. Em vários momentos a gente tem que ter argumentação muito lógica para poder chegar no objetivo final. E a gente conseguiu. E por fim aqui, né, para passar a palavra para os meus colegas, eu gostaria de reforçar o que a Luciane falou no começo, né? Quer dizer, a gente tem um papel enquanto indústria que deve ser além de ser simplesmente um fornecedor, principalmente quando a gente fala de vidas, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de pacientes. E do nosso lado, tudo que pôde ser feito, foi feito. A gente está trazendo aqui, né, o primeiro acordo, né, de parcelamento, né, na compra. A gente está trazendo o primeiro acordo efetivo de compartilhamento de risco que vai ser colocado na prática. A gente colocou aqui, né, um valor que também foi mencionado pela Luciene, de um desconto para ajudar no processo de triagem neonatal. Então, para nós, assim, é um passo importante, é um dia de emoção, um dia de alegria, a voz está um pouco embargada, mas a gente está muito contente em poder dar esse passo. E é mais um passo. Existem outros passos e a gente vai continuar trabalhando para conseguir trazer inovação e fazer essa inovação chegar aos pacientes. A Novartis está há 90 anos no Brasil e eu espero que esteja mais 90 anos para que a gente possa continuar ajudando cada vez mais pacientes. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cláudio Panoeiro. Bom dia, senhor ministro Marcelo Queiroga, doutor Renato Carvalho, representante da Novartis, doutora Sandra, doutora Luciene, Laísa Guerreira, senhoras e senhores deputados, todos os presentes. Hoje, em representação da ministra Cristiane Brito, eu não tenho mais do que agradecer o convite para testemunhar esse fato da história das pessoas com doenças raras. Ministro, eu tenho por hábito, não sei se bom ou ruim, pensar trechos das falas das pessoas que normalmente me precedem para tentar organizar um pouco do pensamento, fazer um resumo de tudo que foi dito e valorar. E daqui eu destaco algumas frases das pessoas que me precederam. O Dr. Renato teve a oportunidade de dizer que era um trabalho de muitas mãos, uma luta de muitas entidades, do Parlamento, e tenho certeza que todos os deputados que estão aqui presentes, em algum momento, estiveram diante dessa situação. O que fazer? Sempre é a questão de mudar os marcos normativos, criar novas regras, tentar encontrar soluções. A representação da Giovana nas entidades, da Laísa, da mãe, tentar encontrar uma solução, todos tentando contribuir. O que fazer? Vem a etapa seguinte, o problema chega ao Ministério. E os técnicos, que têm uma relevância muito grande na construção das soluções, encontram uma fórmula que eu considero das mais exitosas. Um acordo de compartilhamento de responsabilidade entre o Ministério, o governo e a empresa produtora, para que possam chegar a uma solução, viabilizar a utilização do medicamento. E mais, conseguem construir uma solução de alongamento de prazo de pagamento. Aqui é um ponto relevante que eu gostaria de chamar a atenção. Não é apenas um ACR e um acordo de alongamento de prazo. O que está se fazendo aqui é criando um precedente para futuras incorporações. E aí, ministro, é a criatividade do senhor e da sua equipe. E a frase da Sandra, ela resume o que eu vou chamar, ministro, o que o senhor teve a petulância de cometer nessa gestão. Nós incorporamos todas as tecnologias disponíveis para o tratamento da AME. O senhor teve a petulância de esgotar o tema. Com isso eu encerro e dou parabéns ao senhor por essa gestão. Muito obrigado. Neste momento, o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da Novartis, Renato Carvalho, assinam protocolo de intenções para elaboração e celebração de acordo inovador de compartilhamento de risco. Assina também Laísa Guerreira. Agora, com a palavra, o deputado Pinheirinho. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os componentes da mesa na pessoa do senhor ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, saudar aos meus colegas deputados aqui presentes, em especial cumprimento a todos em nome do deputado Lucas Redecker, que na Comissão de Seguridade Social foi um defensor para que a gente tivesse acontecido nesse momento aqui hoje, como vários outros colegas também. Mas eu quero apenas, ministro, parabenizá-lo por tudo que o senhor fez pelo nosso país. O senhor que fez um grande enfrentamento à pandemia do Covid-19, garantiu vacina para os brasileiros
e hoje aqui deixa um grande legado que certamente fará diferença na vida de muitas crianças. Eu sempre falo que, se através da política a gente puder ter salvo uma vida, já vai ter valido a pena. E com essa ação aqui hoje, estaremos salvando várias vidas. E isso é um marco para as gerações vindouras, para os nossos filhos. Parabéns, ministro. Obrigado por tudo que o senhor fez pelo nosso país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Antes, a doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde no Brasil. Socorro. Obrigada, ministro. Obrigada por esta deferência e cumprimento ao senhor por todo o trabalho e a parceria que nós hemos tido ao longo destes anos, que têm sido anos difíceis, onde o enfrentamento da pandemia também foi um desafio, mas também uma oportunidade de encontrar outros caminhos para situações que o país tem que enfrentar em outras áreas da saúde. Eu quisiera também complementar aqui a secretária Sandra, também minha amiga, também por todo o trabalho desenvolvido, especialmente nas áreas de incorporação de novas tecnologias e por ser esse referente muito importante da Rebrats, que é parte de nossa rede da América Latina e das Américas como um todo, de avaliação de tecnologias, uma temática que é muito importante para qualquer decisão, qualquer que seja a decisão de incorporação de novas tecnologias, onde também está toda a academia, estão todas as evidências para tomar as melhores decisões. Eu quisiera aqui complementar muito especialmente aos deputados aqui presentes, que estão hoje acompanhando este momento, a diputada Silvia, a diputada Carmen Zanotto, em nome deles a todos e todas que estão aqui, porque é muito importante no Congresso fazer isso que é mudanças na legislação, especialmente para incorporar e pensar em novas formas de fazer. E aqui a meu lado tenho a honra de estar ao lado de Laísa Guerreira, que o sobrenome dela é muito especial, porque você tem que ser uma guerreira quando você está nesse momento de criança, crescer, porque não só a sua mãe, que também quero cumprimentar, mas também essa força que traz lutar por você e também lutar por outros e outras que estão aí com a mim. Vocês que parabéns. Você me emocionou muito. E eu penso que em saúde nós temos que ter a possibilidade de nos emocionar para procurar a busca de soluções que são possíveis. E eu aqui, que tenho a minha amiga Simone, que representa essa parte da pediatria, onde fazemos os diagnósticos também de situações que podem afetar essa geração. Isso que nós protegemos, que são as crianças que precisam hoje para ter possibilidades no futuro. Ministro, eu quisiera, nestes anos, trazer um tema muito importante, que foi isso, o fortalecimento de Conitec, com a Rebrats, com a rede. Mas o fortalecimento de Conitec não é simples quando nós falamos de saúde universal sem deixar ninguém para trás. Fazer as avaliações da tecnologia. Porque são muitas as tecnologias que se desenvolvem. E aqui também parabenizar a presença do representante de Novartis. Porque a inovação, nós precisamos de inovação, mas precisamos de avaliar a inovação de maneira também que seja independente. E Conitec faz isso nesse momento. Ministro, nós assinamos também muitas cartas-acordos com centros de excelência que são independentes na toma de decisão, que vão fazer uma análise para que essa esperança
essa esperança, a procura de uma inovação seja a verdadeira. E que a pessoa que assume e que vai tomar um tratamento, vai fazer uma terapia, uma intervenção, conheça que está, sim, com a melhor evidência que nós temos científica do momento, ao alcance também de todas as pessoas. Porque a inovação, ministro, tem que ser uma inovação que não aumente as brechas que nós temos já em saúde e as brechas sociais. A inovação tem que trazer a inclusão. E a inclusão é trazer, sim, a essas doenças raras que nós temos porque existem como pessoas. Acompanhou o ministro? Eu acompanhei, ministro, e muito obrigada, porque é uma temática muito difícil acompanhar, senhor, em muitas dos eventos de doenças raras. E é difícil, porque não fala de raros, porque são doenças raras, mas as pessoas não são raras. As pessoas são pessoas que têm ambição, que têm um futuro, que têm como família, que têm uma mãe, que têm um pai, que têm uma família, que quer ver essa pessoa se desenvolver. E nós, como pais, mães, avós, para o futuro, nós pensamos também, o que faríamos se temos uma criança com AMI? O que faríamos? E aí é onde precisamos, sim, ter as duas coisas. O coração e a possibilidade de não utilizar a frase sem deixar ninguém para trás, somente como um slogan, sino abrir realmente mão e pensar o que isso significa em saúde. E elementos, ministro, como o que o senhor fez, que é fortalecer o CONITEC, trazer inovação de como incorporar, porque os preços também nós temos que, tem que baixar esses preços, temos que ter riscos compartilhados, temos que ter elementos que façam que também o SUS e a incorporação dessas tecnologias seja em termos de custo-efetividade para essas pessoas e para todo o SUS como um todo. Ministro, obrigada, parabéns. Isto realmente é um passo mais de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer em saúde para isso, para ter saúde universal e não deixar ninguém para trás. Obrigada, ministro. E agora, com a palavra, o ministro de Estado de Saúde, Marcelo Queiroga. Evangelho de Mateus. Dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. A melhor justiça é a justiça de Deus. Há a justiça dos homens. Ela também é boa, mas às vezes pode cometer injustiças. O Brasil, em 1988, instituiu o Sistema Único de Saúde, o principal instrumento de justiça social da República Federativa do Brasil, que escreveu na sua Constituição, no artigo 1º, que o compromisso fundamental da República Federativa do Brasil é com a dignidade da pessoa humana. Não há dignidade da pessoa humana sem o direito fundamental à saúde, sem o direito fundamental à educação. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, e implementadas por um sistema de saúde de acesso universal, integral, igualitário e gratuito, que é o nosso SUS. É um dever de todos os brasileiros defender o Sistema Único de Saúde. Não é só dizer viva o SUS, é viver realmente o SUS e fazer com que ele seja sustentável. Não há acesso sem a sustentabilidade do sistema de saúde. E para que isso ocorra,
É necessário que as gestões públicas sejam comprometidas com a alocação adequada dos recursos públicos. E não há política pública eficiente que não seja construída com bases técnicas sólidas. É por isso que, quando eu assumi o Ministério da Saúde, no dia 23 de março de 2021, portanto, como o 50º ministro da Saúde da República Federativa do Brasil, e absolutamente nenhum dos meus ilustres antecessores, nem de perto, enfrentaram o cenário de dificuldades e desafios que esse ministro que vos fala enfrentou. Enfrentamos a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu. Enfrentamos, como é próprio de ambiências como uma emergência sanitária como a da pandemia da Covid-19, crises políticas. Enfrentamos as peculiaridades de gerir um dos ministérios mais complexos dessa esplanada. E enquanto combatíamos o vírus, nós avançamos na modernização da gestão do Ministério da Saúde, valorizando os técnicos do Ministério. Eu tive que trocar os pneus do carro com o carro andando. E esses técnicos hoje integram o primeiro escalão do Ministério da Saúde. E foi com os servidores públicos que fizemos transformações no Sistema Único de Saúde. E eu quero ousar a dizer aos senhores que em nenhuma gestão se fortaleceu tanto o Sistema Único de Saúde como nessa gestão. Foram investidos somente no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mais de 500 bilhões de reais. Nós triplicamos a nossa capacidade de vigilância em saúde. Nós fizemos mudanças no modelo de remuneração da atenção primária. Nós fortalecemos a atenção especializada à saúde, ampliamos a disponibilidade de leitos de terapia intensiva, que durante o pico da pandemia chegaram a 46 mil leitos de terapia intensiva. Os casos de síndromes respiratórias agudas graves diminuíram e deixamos um legado de mais 7 mil leitos de terapia intensiva para o Sistema Único de Saúde. Também avançamos na área da gestão da ciência, tecnologia, inovação e insumos estratégicos. E com o apoio do Parlamento, modificamos a legislação do SUS, a Lei 8.080, através da Lei 14.313 de 2022, que modificou os critérios para incorporação de tecnologia no SUS, estabelecendo parâmetros econômicos claros para essas incorporações, introduzindo os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde no ordenamento jurídico do nosso país, para garantir que as evidências científicas sejam avaliadas com qualidade, com base no melhor da evidência científica. Também autorizamos, através dessa lei, com que o Ministério da Saúde, ouvido a Conitec, pudesse ampliar o uso fora do bulário de determinados medicamentos, que é importante para a execução das políticas públicas. Por outro lado, tivemos que ser duro ao recomendar vetos em determinadas legislações que incorporavam medicamentos antineoplásicos em 48 horas na saúde suplementar. Mas, em contrapartida, criamos um novo horizonte para as incorporações de tecnologia em saúde no âmbito da saúde suplementar, com a lei que converteu a medida provisória do presidente da República, a Lei 14.307 de 2022, que foi relatada pela deputada Silvia Cristina. E por essa legislação, as tecnologias incorporadas no Sistema Único de Saúde, em 60 dias, devem obrigatoriamente integrar o rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essas são apenas algumas ações
que foram realizadas nesse período de cerca de 2 anos que vamos completar no dia 31 de dezembro, à frente do Ministério da Saúde. É uma contribuição que deixará um legado positivo para o Sistema Único de Saúde, que trará transformações de longo prazo. A Conitec se assemelha ao NICE, do Sistema de Saúde inglês, do NHS. Ainda não é um órgão totalmente independente, mas ele foi fortalecido. E os senhores lembram que eu estive em uma comissão parlamentar de inquérito e falei na Conitec, e aquilo causou estupefação. Não é? Felizmente, foi uma oportunidade que tive para falar aos brasileiros sobre a necessidade de melhorar a discricionariedade técnica das decisões que são tomadas no âmbito do Poder Executivo. E assim nós vamos avançando. A pauta das doenças raras tem sido priorizado no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, na pessoa da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que desde o momento incluiu essa agenda no topo da prioridade do governo federal, em uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos, inicialmente representado pela ministra Damares Alves e agora pela ministra Cristiane Oliveira. Então, o governo trabalha junto, trabalha em parceria para trazer benefícios reais para a sociedade brasileira. Antes de assumir o Ministério da Saúde, mas o presidente já tinha feito a minha indicação, eu fui convocado pela primeira-dama e pela ministra Damares para que ingressasse nessa agenda extraordinária das doenças raras. E é uma convocação, não é um convite que se aceita ou não. É algo que nós temos que efetivamente abraçar. E é uma das pautas mais legítimas que nós temos à frente da saúde pública. As doenças raras, elas não são tão raras assim, sobretudo quando temos um país com mais de 210 milhões de habitantes. Né? Aqui mesmo temos a Edna, que é a mãe da nossa querida Laísa Guerreira, temos o deputado Valtenir, e através da Edna e do Valtenir eu cumprimento todos os pais de crianças raras do Brasil, né? E renovamos o nosso compromisso com as famílias. Eu entendo que o principal ativo no combate a doenças raras é justamente as famílias, é muito mais importante do que uma terapia, é muito mais importante do que os centros especializados em reabilitação. Né? Porque, como a Laísa falou, a doença AME, né? Em inglês a sigla é SMA, né? Em português, essa língua extraordinária traz esse nome de AME, né? Que não tem nada de amor, mas alerta-nos para a necessidade do amor ao próximo, né? Que é o principal mandamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? A minha convivência com a doença rara não vem dessa convocação da primeira-dama e da nossa ministra Damares, ela vem do período da minha infância. Eu convivi com 2 coleguinhas que tinham a doença de Duchenne. Eles não estão mais aqui, mas nós estamos aqui para defender os interesses. Estando aqui nessa cadeira ou em outra cadeira, faremos isso de maneira determinada, para cobrar do poder público que essas políticas elas sejam mantidas, elas sejam ampliadas, para que o preceito da Constituição Federal se cumpra. Durante esse período de gestão, foi ampliado o programa de triagem neonatal, em atenção à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Nós temos que ampliar a triagem neonatal para fazer o diagnóstico de maneira mais precoce, para que os tratamentos cheguem e possam surtir o efeito desejado. Foram aprovados já mais de 60 protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas relacionadas com as doenças raras. Somente em atenção à atrofia muscular espinhal, a AME, nós incorporamos
as 3 principais alternativas terapêuticas disponíveis, como foi dito aqui pela Luciene. O Nusinercena, que em 2018 era a grande reivindicação, é um medicamento que tem resultados muito bons, como podemos aqui depreender pela fala muito eloquente e emocionante da minha querida amiga Laísa Guerreira. Recentemente foi incorporado o Risdiplam, que tem uma forma de aplicação mais cômoda para os pacientes, e agora a primeira terapia gênica incorporada em um sistema de saúde da magnitude do Sistema Único de Saúde em um país que é um país em desenvolvimento. Não é um país rico como os países do primeiro mundo. Essa agenda começou desde o início da minha gestão, através de diálogos com o Leandro Fonseca, a quem eu já conhecia desde a época que presidia a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e através do Renato Carvalho e da presidente e executiva principal da Novartis, a senhora Marie France. Então, enquanto as pessoas me cobravam nas redes sociais, pela AME, nós estávamos em silêncio trabalhando para ampliar o acesso daqueles que têm AME ao que pode representar de tecnologia avançada. E inauguramos uma nova forma para ter essas terapias no Sistema Único de Saúde, através do acordo de risco gerenciado. Não é só parcelamento do valor, e nem tampouco, como a imprensa diz, o SUS vai incorporar o medicamento mais caro do mundo. Não é questão de ser mais caro ou menos caro. Na realidade, essas medidas não são feitas assim pelo valor nominal da terapia. Tem que se analisar um contexto, o contexto da aplicação e da implementação desses tratamentos. E aqui há um compromisso de se monitorar os resultados, através de escalas, escala motora, e a indicação tem que ser a melhor. Nós temos que indicar naquele nicho de situações onde existe a melhor evidência. É difícil construir evidência quando falamos em doenças raras. Se constrói a evidência de uma maneira diferente das doenças prevalentes. Nós sabemos disso. E a legislação que foi aprimorada, a Lei 14.307 de 2012, o decreto que regulamenta, trouxe já, através de uma portaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, discutido em audiência pública amplamente pela comunidade, os valores da razão de custo-efetividade incremental, o ICER, que para as doenças prevalentes é R$40 mil por ano de vida salvo ajustado ao quali. Para as doenças raras, esse limiar é outro. E às vezes parece que nós queremos precificar a vida. Não. Nós não estamos precificando vida. Isso é um parâmetro econômico que é usado em todos os sistemas de saúde de acesso universal, como o nosso, notadamente o Sistema Único de Saúde brasileiro, que todos sabemos que é um sistema subfinanciado. Todos queremos mais recursos para a saúde. Mas esses recursos vêm dos impostos que são pagos pelos brasileiros. E os brasileiros não aguentam pagar mais impostos. Portanto, é dever dos gestores públicos que tenha eficiência na gestão desses recursos públicos. Nós vamos monitorar os resultados, vamos fazer isso juntos com a indústria farmacêutica e vamos trazer, pela magnitude do que é o Sistema Único de Saúde, uma contribuição extraordinária para a ciência a nível mundial. Essa não é a primeira terapia gênica incorporada, mas não vai ser a única. E ela não é só aplicável para doenças raras, é aplicável na área do câncer e em muitas outras áreas. E é necessário que tenhamos a parceria com a indústria inovadora, para que essas incorporações sejam feitas sem destruir o Sistema Único de Saúde. Nós temos observado com interesse o parlamento, sempre muito comprometido com as justas demandas da sociedade brasileira, buscando a aprovação de leis para introduzir medicamentos. Agora mesmo tem uma legislação que quer introduzir essa terapia na farmácia popular. Óbvio que não se aplica à farmácia popular. Na realidade, nós já temos uma das legislações mais avançadas de saúde do mundo, a Lei 8.080. Não é necessário modificá-la toda hora. O aprimoramento dela é ela ser cumprida na ponta. E quem faz a legislação infralegal é o Ministério da Saúde, são os seus técnicos. E é necessário que compreendamos
e possamos valorizar as nossas autoridades sanitárias. Não é desacreditando as autoridades sanitárias que nós vamos avançar no sistema de saúde. Absolutamente não é. Nós só faremos isso se tivermos uma autoridade sanitária forte, que seja acreditada pela sociedade e que as decisões administrativas elas possam gerar as suas consequências. Às vezes eu falo uma fala meio dura, as pessoas dizem que eu sou bolsonarista por conta dessa fala, e eu sou mesmo, até porque eu sou ministro dele, né, ele que me escolheu. Pois bem, não é a caneta perdulária do doutor de branco, nem a caneta generosa do doutor de preto que vai resolver os problemas da saúde pública. O que vai resolver são as políticas públicas. E somos nós, o Ministério da Saúde, que fazemos essas políticas públicas. E serão cada vez mais apropriadas à medida que os cargos sejam ocupados por técnicos, não loteados, e entregues para negociação política, como nós assistimos em um passado que não queremos ver de volta. É necessário ter coragem para dizer as verdades. Só a verdade liberta. Todos nós nos emocionamos com a Laísa Guerreira. E já é a segunda vez que eu me emociono com ela. A terceira, porque quando eu a conheci, em 2017, foi numa reunião na casa do deputado Enivaldo Ribeiro, da Paraíba, o pai da senadora Daniela Ribeiro. E o Ricardo, meu ilustre antecessor, foi à Paraíba. E a Laísa levou uma cartinha, leu para o Ricardo. O Ricardo perguntou com aquele jeito dele, né? Uma pessoa extraordinária. Você já entrou na justiça? Porque se não tiver decisão judicial, eu não posso fazer, porque não tem essa política pública. Hoje ele é um grande amigo da Laísa, né? Aquilo me chamou muita atenção, ela era uma garotinha, né? E depois eu continuei em contato com ela, com a Edna, e tive a feliz ventura de assumir o Ministério da Saúde, e estamos trabalhando juntos para ampliar os direitos das crianças com doenças raras. Quero também agradecer a nossa consultoria jurídica, na pessoa do Dr. Rafael Comparim e do Dr. João Bosco Teixeira. Eles são muito eficientes, têm nos ajudado na discussão, seja com a Procuradoria-Geral da República, seja nas instâncias do Judiciário Brasileiro, no STF, no STJ, nos tribunais regionais. O Brasil e o Ministério da Saúde, somente em 2021, despendeu cerca de 2,2 bilhões de reais em ações judiciais. Isso equivale quase ao valor do programa da farmácia popular do Brasil, para beneficiar 6.600 pacientes. Somente com atrofia muscular espinhal, para atender 100 pacientes, e muitas vezes a indicação não é a melhor possível, e a gente tem que buscar o nicho das melhores indicações, se despendeu 1 bilhão de reais. E é justamente nessa parceria com a indústria farmacêutica, com a Novartis, e segundo o que eu tinha tratado com a própria Marie-France, lá em Davos, na Suíça. Ministro, nós queremos que essa terapia tenha o melhor destino, que ela seja aplicada no melhor da indicação clínica, porque nós temos muitos elementos para afirmar que, se essa terapia for aplicada de maneira precoce nas crianças com AME tipo 1, essas crianças podem ter o mesmo destino do filho do meu querido deputado. Filho ou filha? Filha do deputado Valteni, que hoje está andando e com pouquíssimas restrições, né? Parte respiratória bem. E vamos avançar, porque nós temos mais de 300 centros especializados de reabilitação. E temos uma linha de cuidado para as doenças raras. Então, meus amigos, muito obrigado a vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Forte é a nação, cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado. Direto de Brasília, a transmissão ao vivo da apresentação pelo Ministério da Saúde do processo de incorporação no SUS de mais um medicamento para tratar crianças com atrofia muscular espinhal, a AME.
Para essas e outras informações, acesse as redes sociais da TV Brasil. Nós ficamos por aqui. Continue com a programação da TV Brasil. Até a próxima.